Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, seguidores do Desportivo Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Desportivo Brasil. Eu sou o Jorge Merouço, nosso médico ortopedista do clube. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Rodrigo? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Maravilha. Mais uma live. Mais uma live aqui. Mais uma vez, um prazer enorme recebê-lo aqui nessa live, que o Desportivo Brasil vem fazendo isso de forma muito frequente. O tema, novamente, é coronavírus, né? A gente tem algumas atualizações importantes em relação a algumas questões relacionadas ao Covid-19, e é importante a gente usar sempre esse canal aqui do clube, né, que tem muitos seguidores, muitos atletas, famílias vinculadas ao DB que acompanham aqui todo o trabalho que o clube vem fazendo. Então, uma ótima oportunidade de recebê-lo mais uma vez e a gente poder atualizar as pessoas, abastecer com informação e, especialmente, discutir bastante ciência relacionada a essa questão do Covid aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Dr. Jorge. Não, o prazer é todo meu. Trabalhar no Desportivo Brasil, para mim, está sendo uma honra enorme. Eu acho que nessa época de muita informação, às vezes sem qualidade, a preocupação do clube é que a gente leve para as pessoas um pouco de segurança e informação de qualidade. Essa informação de qualidade, ela não vem sem estudos, sem ciência, ela vem muito alicerçada em conceitos científicos. Então, eu acho que as pessoas vão lucrar bastante com tudo aquilo que a gente vai informar, que é o que naturalmente a gente está efetuando no clube, né? O clube está parado, mas na verdade não está parado. O clube se mexe todo dia na busca de uma excelência para todo mundo. Esse realmente é um ponto importante, né? Eu vejo que tem vários atletas aqui que estão entrando, Atanásio, Matheus Cândido, sejam muito bem-vindos. Sem dúvida alguma, né, você tocou num ponto importante, né? O clube está parado para o futebol, né? Mas o clube está trabalhando de forma muito firme, forte, né, e consistente, usando a ciência como uma ferramenta importante, né, para garantir a segurança dos nossos atletas, das famílias, especialmente daquelas pessoas que fazem o clube se manter vivo. Acho que esse é um ponto importante para a gente discutir. Então, para a gente dar o pontapé inicial aqui, Dr. Jorge, né, eu vejo até tem alguns fãs seus aqui já. Para dar um pontapé inicial, quais são as últimas atualizações que a gente tem visto em relação ao coronavírus, né? São Paulo, especialmente o estado, está adotando um sistema híbrido aí, um sistema. Algumas cidades estão um pouco mais abertas, iniciaram uma fase um pouco mais flexível aí do distanciamento social, outras ainda não, né? Qual que é o cenário que a gente encontra hoje? Eu vou falar minha opinião, tá? Na minha opinião, o cenário ainda é de incerteza, né? A gente acompanha as notícias, o que a gente comentou agora há pouco, que a gente não para de trabalhar, porque para mim é uma novidade, estou com saudade
de lesão muscular no futebol. Agora não se fala mais nisso, porque o futebol não existe. Vontade de ver atleta e examinar atleta, e agora a gente está meio podado disso. Em relação aos fatos, a cada dia a gente recebe informações diferentes. Nós tivemos, há um tempo atrás, uma política de abertura na Suécia que não se confirmou como uma boa atitude, inclusive o secretário, o ministro da Saúde lá pedindo desculpas. Hoje eu recebi informação que Israel tinha aberto para escolas e voltou a fechar. A gente sabe que a gente tem uma curva ascendente no Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Mas o importante é que a gente, dentro do clube, a gente tem gente acompanhando isso tudo. Nós não somos uma bolha, nós não somos um time que está no campeonato da Lua nem de Marte, então nós temos nossas relações sociais, o mínimo que a gente pode manter, mas sempre é uma relação. Eu não gosto muito de comparar, eu gosto de que a gente faça o nosso trabalho. Fico muito satisfeito quando o nosso trabalho está à frente, quando eu vejo que a nossa mobilização está surtindo um efeito bastante interessante. Sempre ressalto o seguinte: a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha num grupo, a gente trabalha num grupo de médicos, a gente trabalha num grupo que dá respaldo para a gente. Então, se a gente tiver que agradecer, a gente vai se estender por muito tempo. Mas tenha certeza que eu estou aqui, mas eu só estou representando uma entidade. E essa entidade, eu estou falando por mim, em nome de todos os outros, está dando muito respaldo para a gente. O clube ele tem. Assim, a gente começou essa discussão, às vezes parece ser até repetitivo, né? Mas a gente começou essa nossa discussão do coronavírus, né, na primeira semana de janeiro, né? Então, quando essa pandemia, né, começou a ser divulgada na China, o clube já começou a discutir isso e a gente tomou diversas medidas, né, que hoje parecem até muito distantes, né, pela questão do tempo, mas nós tivemos clínica de higienização das mãos, que é uma das principais ferramentas de combate ao Covid, né? Palestra com infectologista, a gente, umas spots de álcool gel, a gente discutiu isso, uso de máscara no CT, controle de temperatura, controle da rotina dos atletas e familiares. Então, o clube realmente se preparou, né, para uma situação como essa, se é que dá para se preparar, né? A gente às vezes até brinca que muitas vezes os nossos protocolos parece que a gente está trocando o pneu do carro com ele andando, né? Porque a ciência em relação ao Covid, ela é muito flexível no curto prazo de tempo, né? Então, algumas coisas que eram verdades agora não são mais, outras que não eram agora se tornam. Mas acho que é sempre importante a gente ressaltar e valorizar a importância que o clube dá para a segurança dos atletas, famílias, funcionários. Tem vários funcionários aqui online, né? Edson, Marcel, e eu fico muito feliz que esse canal aqui seja usado para isso, né? Que acho que é um momento importante da gente conseguir canalizar a informação correta para essas pessoas, né, Jorge? É, o principal que eu vejo, assim, eu sou médico há muito tempo, então, assim, quando você prevê alguma coisa e se antecipa, isso daí é sinal de preocupação e sabedoria, né? Então, eu tenho acompanhado reuniões da Federação Paulista com o Dr.
professor Moisés Cohen, e de todos os times da Federação Paulista. E, sem falsa modéstia, né, nós estamos, quando começaram as reuniões, nós já estávamos discutindo sobre isso desde janeiro. Tudo bem que a gente conseguia algumas informações mais privilegiadas em relação a isso, mas quando se estava discutindo qual era o melhor exame, a gente já tinha todo o perfil em relação ao que fazer, qual o melhor exame de início, qual o melhor exame depois, como íamos adequar o CT. Então, tudo isso que a gente vai passar para vocês agora, nós estamos em junho, né? Mas isso tudo a gente já tinha desde fevereiro, com essas discussões, com os exames, nós nos antecipamos a tudo. Quando a gente se antecipa, os buracos do caminho, eles ficam menores, a gente pode desviar dos buracos. Os buracos existirão, como vai existir para todo time, mas a gente consegue prever onde está o buraco e desviar desse buraco. Então, é isso que a gente tem feito, é isso que o clube tem feito, que o grupo do departamento médico tem feito, e isso nos dá uma tranquilidade muito grande de saber que a gente está fazendo certo. Se a gente vai ter algum caso, é o que eu digo, nós estamos na Terra, mas a gente está preparado em relação a minimizar tudo isso de uma forma bem eficaz desde fevereiro. Nós não podemos fazer nada de antecipação em relação a prever campeonato, volta, porque a gente tem que cumprir normas de uma não só de uma federação, mas também normas da Secretaria Estadual de Saúde. Mas, assim, nós estamos, como eu disse na outra vez que a gente fez uma live, a gente está muito bem calçado e orientado em relação a isso, e vamos passar essa orientação para vocês. Esse vai ser um dos grandes tópicos aqui da nossa discussão, né? A gente vai discutir um pouco o nosso protocolo de retorno, inclusive, a gente vai dizer algumas coisas como elas irão acontecer. E até discutir, o Jorge disse muito bem, ele acompanha de perto o Comitê de Saúde da Federação, eu acompanho como ouvinte também, e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão do futebol, se talvez fosse o momento de voltar, quais são as possíveis implicações, e especialmente qual que é o protocolo, né, Jorge, para a gente discutir isso aí. Antes da gente entrar efetivamente no futebol, que é o que a gente gosta, né, assim, tem alguns dados importantes para a gente dizer aqui sobre o cenário do Brasil, né? Tiago, a gente vai comentar sobre o nosso protocolo de retorno, a gente já vai falar sobre ele. Antes da gente falar desses protocolos, sim, tem alguns cenários do Brasil, alguns dados aqui que eu acabei de pegar, que acabaram de ser publicados, né, em relação a São Paulo, especialmente. São Paulo tem hoje cerca de 130 mil casos e 8.500 óbitos, né? O Brasil já tem um número bastante expressivo também de casos confirmados. E o Brasil é um país que testa muito pouco, né, Jorge? A gente acompanha aí o que acontece na Europa, na Ásia, que são os países que estão tendo uma abertura um pouco mais controlada, né? O Brasil ele tem aproximadamente 2 testes para cada resultado positivo, né? Então a gente tem uma baixa testagem nesse sentido, né? As grandes instituições, Imperial College e outros, até mesmo a Fiocruz, ela estima que a gente tem no Brasil 7 vezes mais casos do que os confirmados. O prefeito de Manaus
e o prefeito do Rio de Janeiro deram uma declaração assustadora, né, que eles tiveram dificuldade em quantificar o número de casos confirmados e eles disseram que os coveiros são grandes epidemiologistas. Então, eles estão quantificando o número de óbitos em relação ao número de testes. Porto Feliz é uma cidade que dobrou o número de casos, que é de onde a gente está, né? Dobrou o número de casos em praticamente uma semana. Será que é o momento da gente pensar em uma flexibilização, Jorge? Eu sei que a situação econômica ela é diferente da situação de saúde pública, né? A gente nunca vai conseguir equalizar essa equação. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vejo o seguinte, isso é um pensamento pessoal, né? Eu não consigo falar em parte financeira em relação à saúde. Eu sou médico, mas eu não penso em conta bancária quando eu tenho uma urgência ou um paciente com risco de vida. Eu, particularmente, não consigo. E fui educado para isso. E fiz faculdade para isso. E me formei médico para isso. Então, assim, eu não sou diferente quando atendo um paciente particular ou quando atendo um paciente de SUS. Como eu não sou diferente quando eu atendo um grande astro ou quando eu atendo um garotinho do sub-11 em que a chuteira dele é de marca diferente porque ele recebeu uma chuteira de cada pé de marca diferente, porque todos eles passaram por isso. Então, eu não consigo pensar em a parte financeira em relação à vida. Eu, particularmente, não consigo. Então, assim, eu não entendo uma conta bancária sem a pessoa viva. Minha conta bancária, quando eu partir, provavelmente ela não tem razão de ser. Então, eu penso assim, eu durmo com os insucessos, eu não durmo com os sucessos. Eu vou sentir falta das pessoas que partiram, eu não vou ficar feliz com as pessoas que ficaram, mas com certeza a minha primeira sensação será das pessoas que se foram, que poderiam não ter ido. Então, eu não consigo fazer esse paralelo. Na verdade, eu não consigo. Eu acho que assim, uma opinião própria. Não estou representando o clube em relação a isso. Não tenho nem autorização para isso. Eu acho que no começo, quando a gente focou que só com sintoma vamos fazer teste, a gente já qualificou que a gente não ia fazer um estudo epidemiológico. Então, se eu preciso do sintoma para fazer o teste, a gente sabe que a pessoa que tem sintoma é 10%. Portanto, para quem tem sintoma, eu tenho 9 que não tem e estão transmitindo para todo mundo. Eu acho que esse enfoque, que foi um enfoque da nossa limitação, né, talvez tenha tornado a gente com pouco teste e, portanto, com um pequeno estudo epidemiológico. Mas eu sou o seguinte, eu acho que o otimista não melhora a vida de ninguém, mas o pessimista melhora muito, piora muito. Então, se eu pegar uma pessoa pessimista do lado, ela vai te influenciar, você vai para casa deprimido. O otimista talvez ele não torne a sua vida melhor, mas o pessimista torna pior. Então, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ter um período maior de sofrimento, talvez. Eu acredito nisso. Mas não tenho dúvida que a gente vai suplantar isso e ficarão as lições. A dúvida é se elas serão aprendidas ou não. Eu tenho uma frase que eu tive na minha vida, que não é minha, né? Não sou o autor da frase, que é de um escritor chamado Aldous Huxley, um escritor americano,
não é muito famoso, mas é bem interessante, que ele fala o que é experiência na vida. Experiência é tudo o que você passou e o que você fez com aquilo. Portanto, se aos 60 anos eu caí 80 vezes no mesmo buraco, eu só fiquei velho, não fiquei experiente. E se eu, a primeira vez que caí, consegui desviar as outras 79, aí sim, eu, aos 60 anos, me tornei uma pessoa experiente. Espero, mesmo porque eu tenho 2 filhos, né? O mundo que eu quero é para eles. Espero que a gente se torne experiente nos buracos que vão aparecer na nossa frente aí da vida. Esse é, sem dúvida, uma situação que preocupa a gente, né? Mas certamente o clube está preparado para isso, né? Acho que esse é um recado muito importante para as pessoas que estão assistindo, né? Quando a gente fala em teste, né? Só o Desportivo Brasil já fez mais de 80 testes nesses últimos 80 dias que a gente está de isolamento. Hoje a gente completa 80 dias de isolamento, né? Nós temos mais de 80 testes. Nós fizemos teste na semana passada, nós fizemos teste essa semana. Então o clube está muito bem preparado para isso. Já temos simulações que foram feitas, né? Nós temos vários protocolos que a gente vai discutir daqui a pouco aqui, para a gente falar sobre as federações também, que a gente já tem adotado isso há um certo tempo. Vamos falar do que a gente gosta agora, né, Jorge? Do futebol. Alguns estados já estão retomando os treinos, né? Rio de Janeiro está minimamente voltando, Santa Catarina também, Minas também já começou a sinalizar o retorno, né? Atlético voltou, Cruzeiro também. Como é que está a Federação Paulista em relação a isso? Essa semana eles publicaram um protocolo. Você poderia comentar um pouquinho sobre esse protocolo de retorno? Posso. A Federação Paulista vem fazendo reuniões praticamente semanais em relação aos médicos. As opiniões são diversas, não vou aqui nomear quem tem uma opinião ou outra, porque é uma coisa particular de cada um, né? E outra coisa, o médico ele tem sua opinião, mas ele representa uma entidade. Isso não quer dizer que ele vai romper com o seu juramento. Eu não notei isso em nenhum momento de nenhuma reunião. Mas as opiniões são diversas. Porque cada um tem uma realidade, né? Eu tenho, no meu clube, ao qual eu trabalho, eu tenho uma realidade, que, na minha opinião, uma excelente realidade. A minha preocupação é em relação aos outros, a com quem eu vou jogar, porque, na verdade, eu posso tomar todas as atitudes de proteção do mundo, mas lá no campo eu vou ter 11 pessoas que eu quero saber como estão. Isso foi uma coisa que eu sempre deixei nítido, que eu tenho interesse em como os outros estão, porque nós vamos nos encontrar, né? E eu preciso proteger os meus atletas. A federação fez uma política de conscientização muito interessante, muito bem feita, muito amarrada, mas, assim, a gente tem que efetivar isso, né? Eu sei que toda essa política de conscientização feita pela federação, o Rodrigo já tinha alinhavado para o nosso clube e é mérito dele total em relação a isso. E só veio confirmar hoje, né, final de maio, quando saiu essa política de conscientização da federação, de que nós estávamos totalmente certos. Porém, a minha preocupação é em relação aos outros também. Se podem cumprir. A gente vê e observa assim, alguns
alguns starts assim de clube que não tem condição, clube que o exame, o clube disso, o clube daquilo, principalmente na série que a gente está, que é uma série A3, né? Então a minha preocupação se baseia nisso. Mas as políticas de conscientização da federação que ela soltou são corretíssimas, a gente já tinha isso, a gente já fazia isso, a gente já estava pronto para isso. Repito, mérito do Rodrigo. Gostaria até que eu tenho elas aqui na minha frente, mas até por mérito, eu acho que o Rodrigo, se for o caso, eu comento alguma coisa e tal, mas a cria é dele, o filho é Não dele. é, não é verdade. Então, Eu não, vou ele falar, mas sabe tudo que bem. é. Eu não vou te interromper, mas vamos lá. Ele sabe que é. Então, vai, eu tenho política de conscientização, que na federação são orientações de procedimentos de segurança. Então, veiculação de vídeos educativos, a gente tem feito isso, não só isso, como faremos na reapresentação, palestras educativas, mantendo o distanciamento, coisa que vocês estão cansados de ver na televisão, mas assim, não só fazer esse insight, mas no clube a gente vai cobrar bastante isso. É o que eu digo. Se eu fizer alguma coisa errada, um jogador de 15 anos pode me chamar a atenção, porque a saúde dele depende de mim e vice-versa. Técnicas de procedimento, nós temos orientado bastante e vamos continuar fazendo, como lavar as mãos, o que fazer com a roupa suja, os objetos pessoais serão individualizados, como garfo, faca, garrafa de hidratação. As macas, elas vão ter material descartável. A musculação, aí a parte do Rodrigo, vai ter horários e atendimento individualizado e uso individualizado. Após usar, vai ser tudo higienizado. O distanciamento da equipe técnica, a alimentação no clube será individualizada. Então, não existe, no clube não existirá mais refeitório. As pessoas vão receber um papel ou no e-mail, vão escolher o que querem comer e a refeição ele vai fazer a refeição no quarto individualizada para ter o menos contato possível. Nossa preocupação também é em relação, a gente vai receber jogadores de todo lugar do Brasil. Há muito tempo a gente já faz esse monitoramento. Há muito tempo você tem que mandar temperatura, parente que tem contato com Covid ou não teve, temperatura todo dia. O clube se mandou a parte financeira para as pessoas que não tinham termômetro poderem comprar, o que eu É achei verdade. uma atitude assim ímpar, né? Então, assim, até orientação em como a pessoa se conduzir no aeroporto e também nas rodoviárias, ou se vem de carro, as pessoas estão recebendo isso. Dentro do clube, haverá um setor, se a gente descobrir algum caso, nós já temos uma casa que vai servir de isolamento, caso a gente tenha algum caso positivo. Os quartos serão higienizados, não haverá mais do que 2 pessoas num quarto, se possível uma só, até o banheiro vai ser bem distribuído e orientado. Então, assim, quando a pessoa chegar no CT, vai ter todo o processo. Existe um processo, um fluxo que a gente tem no CT, mas eu preferia que o Rodrigo falasse, porque tudo isso que eu falei também é mérito dele, então eu me adiantei para pegar uma palhinha. Mas
tem o fluxo dentro do CT, que está muito bem alinhavado, e eu gostaria que ele explicasse isso para vocês. Essa foi até uma pergunta, se não me engano, acho que foi do Thiago Almeida aqui, eu acho. Não tenho certeza se foi ele que perguntou, mas eu acho que foi sobre o protocolo de retorno. Né? Duas coisas. Primeiro, isso não foi... eu não fiz isso... o mérito não é meu, né? Pelo contrário, tem várias mãos aí que construíram esse protocolo de retorno. Para vocês terem uma ideia, esse protocolo de retorno está pronto desde abril. Desde abril a gente tem esse protocolo de retorno feito. Mas é importante que fique claro que nós não temos data para voltar. O DB não tem data para voltar, o DB não tem pressa para voltar. E a grande recomendação que a gente dá para os nossos atletas é: fiquem em casa. Fiquem em casa. A gente não tem pressa em voltar. Quando vocês voltarem, a gente vai ter um escalonamento nesse sentido. Né? Primeiro vai voltar o sub-20, depois vai voltar o sub-17, depois vai voltar o sub-15, depois... E assim as coisas vão indo. Né? As coisas vão ser faseadas. Por quê? Por que nós não temos pressa? Porque a parte esportiva, obviamente, para a gente importa, certo? Mas isso não é o principal. Como o Jorge muito bem falou, a gente se preocupa com as pessoas. A gente se preocupa com as pessoas. E quando eu falo a gente, eu falo o clube como um todo. A gestão geral, né, a gerência geral coordenada pelo Lima, Marcelo Lima, né, o senhor Sun, que está inclusive ao vivo na live também, está aqui online. Todas essas pessoas, né, a parte administrativa, supervisão, DM, limpeza, cozinha e por aí vai, futebol, todas essas pessoas estão preocupadas com a saúde de vocês, com a saúde dos atletas e das famílias. A gente realmente, para aquelas pessoas que não tinham termômetro, a gente enviou uma ajuda financeira para que as pessoas pudessem comprar termômetro para a gente acompanhar isso. Aquelas pessoas que estão com dificuldade financeira pelo momento péssimo econômico que a gente está vivendo e vai viver, o clube fornece cesta básica para os funcionários, para as famílias dos atletas. Então, o clube é muito comprometido nesse sentido. Se não me engano, são mais de 50 cestas básicas que já foram enviadas. Então, o clube é muito comprometido nesse sentido. Nós não temos pressa para voltar, mas a gente vai voltar em algum momento. E a gente está pronto para esse retorno. Com segurança, né, Jorge? Então, muitas coisas que o Jorge falou, as coisas já acontecem. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham presencialmente no CT, hoje, elas escolhem, vamos falar em refeição, uma coisa simples, né? Lá no clube a gente tem 5 refeições ao dia, quando o clube tá operando normal, né? Agora a gente tem café da manhã, almoço e jantar. Para as pessoas que estão trabalhando de forma presencial, que são pouquíssimas, só para fazer o clube andar, para fazer o clube se manter operando, essas pessoas recebem um cardápio muito bem elaborado pela nutrição, e as pessoas escolhem o que vão comer. E, gentilmente, as equipes da cozinha montam o prato e levam nas salas que as pessoas estão trabalhando para as pessoas comerem na sala, porque não pode ter aglomeração. Então, isso já é feito, né? Então, muitas coisas que a gente está discutindo agora, né, quanto ao futebol, eu falo de forma muito humilde, de verdade mesmo, muito humilde. A gente aqui não quer ser melhor do que ninguém, né, mas o DB, ele está pronto. Só que ele não tem pressa para voltar. Esse acho que essa é a principal mensagem para as famílias que estão assistindo e para os atletas também. E esportivamente, falo assim, como é que a gente... Nós somos um clube de futebol, a gente vive disso, né? Esportivamente, como que a gente recupera o tempo? A gente vai recuperar, pode ficar tranquilo em relação a isso, né? Se a federação não tiver campeonato e seguramente a gente puder voltar, o DB vai montar torneios como já faz isso há muito tempo,
né? Monta torneios de excelente nível dentro da estrutura do clube, seja com equipes que anteriormente ficavam alojadas, né? Obviamente agora não vão ficar mais, mas o clube já faz isso. Então, esportivamente, a gente não vai perder. O que não dá é para a gente colocar a saúde em risco, né? Então, os atletas devem continuar treinando como estão fazendo de forma remota, com os preparadores físicos, com os treinadores, que tem vários online aí. Eu vi o Vinícius, Anderson, tem vários que estão online aí. Então, eles devem continuar operando dessa forma para manter a performance. A gente não está preocupado com isso, mas a gente vai voltar em algum momento, né, Jorge? Então, se você puder também falar um pouquinho, Jorge, agora, né, desse protocolo de retorno da federação, né? Como que as coisas têm sido feitas, qual que é o planejamento que o pessoal tem discutido. Até meu pai está online aqui. O meu paizão também está online aqui. Oi, paizão. A federação, basicamente, ela tem seguido o protocolo que saiu ultimamente, que é mais ou menos o nosso protocolo. Aliás, mais ou menos é mais para mais do que para menos em relação ao que a gente vem tendo. Uma coisa que todo mundo deixa bem nítido é que nós somos um clube, a federação é uma entidade que pertence ao Estado de São Paulo, então ninguém vai atropelar ninguém, né? Ela orientou o que fazer, ela tem o protocolo pronto para jogos, poucas pessoas com acesso, todos de máscara, exceto o técnico, que não tem como usar máscara, todos os outros integrantes do banco vão ter que estar com EPIs. Em relação ao jogador, é uma opção do jogador, mas eu não acredito que nenhum jogador vá usar máscara e tal. É uma dificuldade para quem tem uma hiperventilação fazer isso, mas assim, vai ser poucas pessoas no vestiário, não vai ter entrevistas no corredor. Então, assim, a federação se baseou em protocolos mínimos. Vai haver exame de todos os integrantes 2 dias antes dos jogos, para dar tempo de ter o resultado, e a federação vai monitorar isso, como sempre fez, com bastante eficiência. Em relação ao nosso, uma vez retornando ao clube, 2 dias depois do retorno, para dar tempo se durante a viagem houver algum processo de contaminação, serão feitos os exames. O exame que será feito será o PCR e sorológico, para a gente mapear bem todos os grupos. Por que a gente vai fazer os dois? Porque o PCR mostra para a gente quem está em processo de infecção, que pode contaminar as outras pessoas, e o sorológico vai informar para a gente se aquela pessoa já teve a infecção e agora só tem o anticorpo, e nós vamos agrupar essas pessoas de forma a quem já teve não ter contato com quem ainda não teve, que está cru em relação ao processo infeccioso. A gente sabe que se a gente demorar um ano, daqui a um ano, talvez 60% da população brasileira vai ter tido contato. A única coisa que difere é em relação a esse atendimento, né? A gente sabe que em outros países, 3,8% em média vão a óbito. E se a gente não tiver como tratar as pessoas a nível hospitalar, a gente pode subir isso daí para 10%, ou seja, 7% que teriam alguma chance não terão. Uhum. Então, a gente não tem pressa nenhuma. Eu vou falar para vocês, eu vou ao clube
E assim, as pessoas que estão lá estão se protegendo muito, estão trabalhando para o clube, mas assim, tem 3 meses que eu não agradeço de longe a moça que me leva a refeição lá na minha mesa. Assim que puder, vou dar um abraço nela. Não posso agora, mas estou louco para abraçar alguém que vai fazer o gol para a gente sair ganhando. Isso daí é normal. Mas o que vocês podem fazer por nós, né, representantes do clube, é se proteger, né? Que é uma coisa chata e tal, mas assim, quando eu entro no hospital e vejo gente no leito, eu falo assim: ah, meu isolamento está tranquilo, eu posso ver televisão, posso falar com as pessoas que eu gosto. Então, assim, a única coisa que a gente pede é que vocês se protejam. O resto, depois vocês comparecendo ao clube, todo o traçado de caminho a gente já tem pronto. E daí é só efetuar. Mas se tiver muito problema, se você agora não se proteger, amanhã você vai ficar isolado, sendo que o teu grupo inteiro vai estar treinando. Então, fique em casa, né? Acho que esse é um dos grandes conselhos aqui. Tem algumas perguntas aqui. Acho que tem um. Acho que vale um destaque, que é do Edson e da Valkyria, que eles são pais de atletas do DB, que eles dizem o seguinte: parabéns pelo cuidado com a saúde dos nossos filhos. Né? Esse é o compromisso que a gente tem, Edson Valkyria. Pode ter certeza que esse é o nosso grande objetivo. E a gente nunca vai abrir mão disso. A gente não vai colocar ninguém em risco, seja qual for o motivo, especialmente nesse momento. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso, que é certamente um compromisso do clube garantir não só a segurança dos filhos de vocês, como a segurança de vocês, pais e parentes. Então, para quem não sabe, o departamento médico do clube ele está à disposição de todos os atletas e funcionários, obviamente, né? Faz 80 dias que a gente trabalha de domingo a domingo, sem sábado e domingo, sem feriado, para atender não só os atletas, como os familiares, seja de funcionário, seja de atleta. Então, caso vocês tenham qualquer intercorrência, pode ligar para o clube, o departamento médico está à disposição de vocês. Uma coisa importante, desculpe te cortar, Rodrigo. Imagina. Uma frase que eu gosto, que eu sempre falei para as pessoas assim, e as pessoas que me conhecem a minha trajetória, vão confirmar isso. Eu não trato jogador de futebol, eu trato pessoas. Então, se ele vai ser um grande jogador ou se ele vai trabalhar como segurança, como eu tenho segurança no hospital que foi jogador, inclusive meu, ele tem o mesmo valor para mim. Então, não é para mim. E eu noto que o clube também tem esse posicionamento, que é o seguinte: nós vamos tratar o filho de vocês como pessoa, não é como jogador de futebol. Para quem não sabe, o Dr. Jorge trabalhou no Santos Futebol Clube por 23 anos. Né? E só para vocês terem a dimensão, né, do carinho que as pessoas têm por ele, tem várias pessoas aqui mandando mensagem de Portugal, né, falando que tem muito carinho por ele. Isso é muito legal e mostra o grande ser humano que você é, Jorge. Parabéns, viu? Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Ângelo, perguntando: a Série A3 retorna esse ano também? Nós não temos nenhuma previsão ainda em relação à federação. O que nós temos é uma sinalização da federação de retorno da Série A1. E essa sinalização ela passa por, obviamente, uma autorização dos órgãos competentes do Estado, né? E a partir daí teria um período de treinamento por cerca de 15 dias,
que seria um tempo de readaptação mínimo, que já se mostra insuficiente, né, perante as outras ligas que estão voltando, a Alemanha, por exemplo, né? E a partir daí, o Campeonato Paulista seria concluído em 3 semanas. Essa é a organização, essa é a previsão da federação. Em relação à Série A1. A Série A2 e A3 ainda não tem nenhuma previsão. Porque uma das nossas grandes preocupações, Ângelo, que foi quem perguntou, né? Uma das nossas grandes preocupações é, ok, o DB segue todo o protocolo como a gente tem, e a gente cumpre a risca. Mas qual é a garantia que nós teremos que os outros clubes também farão, né? O Paulinho está dizendo aqui, o Noroeste, né, até publicou ontem nas redes sociais aí que infelizmente ele fechou as portas, né? Então a gente não tem previsão de Série A2 e A3. O Jorge pode até comentar melhor do que eu aí em relação à Série A1, que ele está mais por dentro, né? Mas Série A2 e A3 não tem previsão. Vai depender de quando a federação achar seguro que esses clubes retornem. Em relação à Série A1, desde o início, pelo menos a nossa reunião médica, o professor Moisés falou que vai terminar, vai concluir o campeonato, né? Isso daí está se mostrando que vai acontecer, né? Várias opiniões foram dadas assim em relação ao isolamento, né? Propostas. Vamos todos. A NBA está fazendo isso. A NBA vai fechar a Disney está fechada. Então, os times de basquete são 20 times, eles vão para a Disney e vão ficar lá até o último jogo do playoff, parece que é outubro. Então, assim, a opção é essa, mas com todo o conforto, com toda a segurança e tal. Nós não somos NBA, nós somos a realidade da A1 é diferente para cada time. Tem time que não tem concentração. Vai ter que concentrar em hotel. E os hotéis nem todos estão abertos, muito pelo contrário, a maioria está fechado. Então, assim, se eu não tenho onde concentrar e o hotel não me recebe, como é que eu vou fazer o isolamento, né? Foi dada a ideia de todos irem que nem NBA, para um determinado lugar e tal, mas isso não vingou, porque também tem um problema de quem paga. Em relação à nossa realidade, a 3, também é conflitante, né? Eu vi uma manifestação do Noroeste dizendo que está fechando as portas, né? Que não tem condição de continuar. Mas ele fala que ele não tem condição de continuar, mas como primeiro colocado, ele o ano que vem quer disputar a A2. Então, assim, ceder aos benefícios próprios, eu vejo que pouca gente vai ceder, vai buscar seu próprio benefício. Mas, em relação a esse posicionamento, o doutor Moisés falou que cada coisa no seu lugar. Primeiro A1 para fazer um teste, porque é um campeonato com mais aparência, que chama mais atenção e tal, e depois usar isso para os outros campeonatos. Eu não vou opinar em relação a isso. Eu sou médico, eu tenho minha opinião, né? Mas opinião não basta. Você tem que ter opinião com decisão. Como eu sou médico, então eu vejo assim, pode acontecer da um voltar e ser uma dificuldade. E aí, com certeza, se a um for uma dificuldade no retorno, os outros vão colher esse fruto azedo. Então, assim, eles vão tentar nos clubes que têm mais condição.
Quem não tem condição está procurando seus direitos, mas aí não é com a gente. Mas essa volta é totalmente segura da um? Não, todo mundo sabe que não. Eles sabem que não, e os outros sabem que não, e nós da A3 sabemos que não. Que não. Aham. Mas pode ser um grande sucesso, pode ser um grande sucesso. Aí pode ser que a gente retorne também. Pode não ser, mas pelo menos quem tá indo na frente não somos nós. A minha preocupação é com o bem-estar das pessoas no clube. E isso a gente já está tomando conta. Mais uma vez a gente volta no início do nosso bate-papo, né? Que é essa questão do a gente troca o pneu do carro com ele andando, né? Então, obviamente, a federação ela está muito preocupada com isso também. O presidente disse que os campeonatos da A2 e A3 também terminariam no campo, né? Agora, todo mundo está priorizando a saúde, então a gente realmente não tem prazo para que isso aconteça. Então, vamos ver o que vai acontecer com a A1. Tem algumas referências de outros torneios, né? Portugal voltou agora, a Alemanha já voltou, a Espanha também está voltando. Então, a gente também se baseia muito nos cenários internacionais, mas que também estão em outro momento da pandemia, né, Jorge? Sim, até depois eu já passo para você. A gente tem mais só 5 minutinhos aqui para a gente concluir a nossa live, tá bom? Tá, em relação a Portugal, eu estou bem ciente de lá. Portugal conseguiu um isolamento de 92%, né? Hoje eu escutei uma frase interessante de uma jornalista chamada Adriana Carranca, que é uma jornalista paulista que mora em Paris. Ela tem uns livros bem interessantes. E ela falou o seguinte: como é que o Brasil vai sair do isolamento se nunca entrou, né? Eu achei a frase bastante interessante. Portugal conseguiu 92%. Portugal ele construiu pequenos postos em diversos locais que eram só para Covid. Então, a mistura de atendimento em relação a uma dor de ouvido e uma suspeita de Covid, elas não se misturavam, né? Uhum. Então, lá as coisas estão voltando e tal. Eu acho assim, o nosso caso também vai... nós vamos voltar. Eu acho que, em termos retardatários, vamos demorar um pouquinho mais, mas a gente vai voltar. Mas, assim, vamos esperar a Série A1, o que vai acontecer, o que vão fazer, e a gente fica na expectativa. Eu prefiro que a A1 vá na frente do que, vamos testar na A3, aí eu ficaria bastante mais preocupado, né? Não, peraí, eu vou na frente assim, não me sinto à vontade, pode passar na minha frente. Então, assim, vamos ver como é que vai acontecer essa autorização, como eles vão lidar com o Covid. Em termos de protocolo, o protocolo está pronto, temos que cumprir. Eu só peço às pessoas ligadas ao bebê que se cuidem. Só isso. A gente precisa que. A gente sabe que é outro perfil, a gente escuta a notícia de festa e tal, balada e tal, mas isso não interessa para a gente, né? Se a gente hoje ficar quieto em casa, amanhã a gente vai ter resultado. E paciência é uma das melhores coisas que a pessoa equilibrada pode ter. Tudo vai acontecer na hora certa, no momento certo. Eu tenho que fazer agora o que eu preciso fazer. Doutor Falei Jorge, muito, na despedida, só faltam 5 minutos. Prazer enorme falar com todos vocês. O Rodrigo é meu amigo, por isso que ele me convida. Já deveria ter desistido ele, mas ele não desiste. Foi muito legal falar com todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui. E estou louco para que todo mundo volte para a gente poder conversar ao vivo com todo mundo. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Uma enorme gratidão, né, por trazer bastante informação para a gente.
baseado em ciência, baseado em evidência. Acho que é isso que a gente precisa, né? Tem algumas pessoas perguntando aqui de outras lives, ou sobre captação. A gente vai ter uma live sobre com o pessoal da coordenação de futebol. O Michael Douglas está até online aqui também, que é o nosso coordenador de futebol. Então vai ter uma live provavelmente na próxima semana com isso. Outros departamentos também vão participar. Então, provavelmente, a cada semana a gente vai ter uma live diferente do DB. Só para eu fechar aqui, e aí é um recado especialmente para os pais, e passo depois para você também se despedir, Jorge, né, e deixar um recado para os pais e para os atletas, que não tenham pressa em voltar. Não tenha pressa em voltar. Nós não temos pressa em voltar. O Desportivo Brasil está pronto do ponto de vista de protocolo, mas o que a gente quer é que vocês mantenham isolamento social, que vocês lavem as mãos, usem máscara, tudo aquilo que já é muito debatido e muito discutido, mas que é o que a ciência mostra que ainda é eficiente. Né? Para os pais, né, cobrem os filhos de vocês, podem cobrar preenchimento do nosso formulário, isso é super importante para nós. E, mais uma vez, deixo o clube totalmente à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. É um compromisso que o clube tem em manter a saúde de vocês e dos filhos de vocês íntegra, né, sem nenhum tipo de risco. Esse é o nosso grande compromisso. Mais uma vez, Jorge, muito obrigado de coração mesmo. A nossa próxima live já está confirmada aqui, que vai ser com o nosso gerente-geral, Marcelo Lima e Luiz Rigolin, uma parte um pouco mais técnica, depois eles vão divulgar. E só para eu fechar a minha parte aqui e passar para você, a gente tem mais um minutinho só. Gostaria de dar um grande abraço ao pessoal do marketing, né, que é quem faz tudo isso acontecer aqui, na figura do Renan, na figura especialmente do Rossi. Rossi, meu amigo, um grande abraço, muito obrigado por fazer tudo isso acontecer para a gente aqui. Jorge, com você agora, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado você, Rodrigo. É um prazer enorme. Para os pais, eu digo que a gente vai tratar o filho de vocês como eu trato o meu. Meu filho, eu entrei no Santos quando meu filho tinha 7 anos de idade. Meu filho é ruim pra caramba, não joga nada. Estudou e, foi uma dádiva que Deus me deu, meu filho, minha filha. Então, assim, nós vamos tratar deles como se fossem nossos filhos, sem distinção nenhuma. Em relação ao DB, eu tenho um orgulho danado em estar. Deixa eu agradecer o café que eu roubo do Edson e ele faz vistas grossas. O Michael, que está devendo para o Fanhal o açaí, tem que pagar. E a gente é uma família lá dentro e estamos esperando só os outros integrantes da família, tá bom? Um beijo no coração de todos e que Deus os acompanhe sempre. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado de coração. Um prazer enorme. E a gente reafirma o nosso compromisso aqui com todas as pessoas que estão online, todas as famílias. O pessoal do núcleo da Zona Sul aqui de São Paulo também está online aqui. Obrigado por estar sempre próximo da gente. É um prazer enorme estar junto com vocês. Jorge, um grande abraço. Boa noite para você. Ficar com Deus, meu amigo. Você com ele. Tchau, tchau, gente. Até mais.